Olá, tudo bem com você que nos acompanha pela rádio, TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais? Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse Revelações de Esperança. Aqui o pastor Luiz Gonçalves tem sido usado por Deus para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia, cheio de revelações de Cristo para nós. Serão 21 encontros e hoje nós estamos no estudo de número 14. Se você perdeu algum desses nossos encontros ou quiser rever algum, é só entrar no ntplay.com. Todos os episódios já exibidos aqui vão para lá, ntplay.com. E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu vou te oferecer esse guia de estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando aqui para a gente. E ele é totalmente de graça para você. Se você quiser se aprofundar no livro do Apocalipse, é só pedir agora esse guia de estudos. Ele é um presente dos Anjos da Esperança para você, sem custo nenhum, viu? Você não paga nem pelo envio aí para sua casa. Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz, tá bem? Anota aí como ter o seu. Você pode mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp nesse número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto da tela, o que fica melhor para você. Além dele, tem também um número de telefone fixo para ligar em horário comercial. Anota aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Eu repito para você, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Você pode ligar em horário comercial e quando te atenderem, você diz que quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com esse guia de estudos que nós estamos te oferecendo. A gente envia aí para sua casa com todo carinho e sem nenhum custo, tá bem? Quer acompanhar o estudo com o pastor agora, já com esse guia em mãos? Eu tenho uma solução para isso também. Você pode baixar agora mesmo a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site aí, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos. Bom, e falando no pastor Luiz Gonçalves, eu quero convidá-lo para chegar mais perto da gente aqui e a gente poder começar a estudar. Pastor Luiz, tudo bem? Chega mais perto. Olá, Darcy, como está? Eu estou bem, graças a Deus. E o senhor? Muito bem, obrigado, graças a Deus. Feliz por estar aqui, feliz por estar com você aqui. E hoje o tema vai pegar fogo, hein? Eita. Prepara o seu coração. O meu já está preparado aqui, Amém. viu, pastor? Bom, mas antes de fazer umas perguntinhas aqui para o pastor, eu quero perguntar uma coisa para você aí de casa. Quem sabe você é uma pessoa que gosta de Jesus, gosta da Bíblia, mas ainda não tem uma religião, ainda não decidiu por isso. Daí você resolve fazer parte de alguma igreja cristã. E tem um monte de opções. São mais de 47 mil denominações diferentes por aí, pelo mundo. É muita igreja, não é mesmo? Todas essas igrejas dizem amar a Jesus e seguir a Bíblia. E aí, como escolher? Eu já vivi esse dilema, viu, pastor? É muito complicado. Mas e você? Você acha que com tantas opções dá para dizer que qualquer uma que você escolher tá bom? Você acredita mesmo que todos os caminhos levam a Deus? Será? O pastor vai nos ajudar a refletir sobre isso agora, né, pastor? Essa é uma boa pergunta, se todos os caminhos levam a Deus, né? Exatamente. As pessoas dizem isso, inclusive. Não, né? tem muita gente que defende essa ideia. Exato. Tem um texto em Provérbios 14, verso 12, que fala assim: há caminho que ao homem parece que é bom, mas no final dá em caminhos de morte. É o abismo, tem umas versões que falam, né, que o caminho no final é um abismo. Impressionante, né? Então não dá para seguir qualquer caminho, né, pastor? Não dá para seguir. O caminho tem que ser certo. Se você quer ir, por exemplo, para o Rio de Janeiro, você tem que pegar o caminho certo. Claro. Senão você vai para Brasília. Você vai para Brasília. É. O caminho é importante. É. Bom, já que nem todas as igrejas que dizem seguir a Bíblia de fato fazem isso, o pastor Luiz pode nos dar uma ajudinha aí para o nosso amigo, para a nossa amiga que está ouvindo a gente, pastor. E eu vou dizer como. Porque, olha, gente, eu vou repetir, existem mais de 47 mil denominações cristãs diferentes no mundo. Como saber, afinal, qual igreja realmente está buscando fazer aquilo que a Bíblia diz? Como escolher uma igreja de coração sincero? Porque o seu coração pode estar sincero, mas você precisa saber qual caminho seguir. Não é isso, pastor? É isso mesmo. E outra, escolher uma igreja, Darcy, não é como escolher uma roupa. Entendeu? É assim, hoje está frio, vou usar essa roupa.
Hoje está calor, vou usar essa outra roupa. Vou para uma festa, tal roupa. Vou para a igreja, tal roupa. Não, escolher uma igreja não é assim. Você tem que escolher a igreja, não é baseado nos irmãos se são legais, se a igreja faz caridade. Você tem que escolher a igreja certa. E a Bíblia vai dar as características da igreja certa, para você aceitar a Jesus e seguir o caminho certo para que você possa ter a salvação. É verdade, pastor. Eu disse aqui que eu já passei por isso, né? Havia um conflito muito grande, porque sempre em oração eu pedia para Jesus o seguinte: Senhor, não me deixa enganada, não me deixa estar num caminho que pode me levar a um caminho de abismo, de morte, como o senhor mencionou aqui, né? E o Senhor prontamente, Ele nos orienta, né, pastor? Amém. Eu passei por algo parecido. Você e eu temos uma história meio parecida de estarmos em um determinado caminho e depois descobrir que o caminho certo era outro. Era outro. E aí tem que ser humilde, tem que ser uma pessoa sincera, tem que confiar em Deus para fazer essa conversão, né? Essa mudança de rumo. E não é fácil. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Não é fácil, mas valeu muito a pena. Gente, eu quero convidar você aí de casa, juntamente com o pastor Luiz, para a gente poder orar, para a gente consagrar esse momento, para que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a palavra dele esteja no nosso coração e a gente não peque contra ele. Amém? Amém. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento de estudo bíblico. Nós vamos tratar agora de um tema importantíssimo e pedimos a Tua sabedoria, a Tua direção e que o Espírito Santo fale ao nosso coração de uma forma intensa, clara e poderosa. Abençoa cada pessoa que está acompanhando a classe, continua com a Darcy também, comigo, com toda a nossa equipe aqui que está trabalhando nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E eu quero mandar um beijo grande, desejar que Deus abençoe você que está nos acompanhando tanto pela TV quanto pela internet e também pela rádio. Obrigada pelas manifestações de carinho que vocês deixam sempre para a gente nas redes sociais, né, pastor? É muito gostoso a gente receber esse apoio, esse retorno de vocês. Que o Senhor possa abençoar e lhe usar mais uma vez, pastor. Obrigada. Amém. Obrigado, Darcy. A você também. Obrigada. Muito bem, meus amigos, estamos preparados para seguir com esse tema tão importante que a Darcy acabou de fazer a introdução, as perguntas, as considerações, e agora nós vamos abrir a Bíblia para nos aprofundar nesse tema. Hoje é a Igreja de Deus. Você precisa estar atento a isso aqui. Pegue uma caneta, pegue um papel, pegue um celular, um computador, para você anotar aquilo que julgar necessário, para que você possa ter registrado e possa também partilhar com seus amigos e familiares. Deus tem uma igreja? Claro que tem. Todas as igrejas são verdadeiras? Não. Como saber qual é o caminho certo? Como saber qual é a igreja certa? Bom, a Darcy mencionou mais de 40 mil denominações somente dentro do cristianismo, sem contar as outras divisões que existem nas outras religiões do mundo. Bom, o importante mesmo agora é pegar a Bíblia Sagrada, abri-la e analisar o que ela diz sobre este importante tema. Eu convido você, então, a abrir comigo a Bíblia em Provérbios, capítulo 14, verso 12, foi o texto que eu mencionei no diálogo com a Darcy. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então veja, existem caminhos que parecem bons, parecem verdadeiros, parecem direito. No entanto, não são. Então você precisa, com base na Bíblia, saber qual é o caminho certo. Quando vamos para Mateus 7, 13, versos 12, 13 e 14, encontramos a seguinte citação: existem dois caminhos, o estreito e o largo, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, o céu e o inferno, Deus e o diabo, luz e trevas, Abel e Caim, Davi e Golias, o que constrói na rocha e o que constrói na areia, o que está do lado de Jesus e o que está do lado contra Jesus, a trindade do bem e a trindade do mal, o selo de Deus, o selo da besta, Jerusalém e Babilônia, entendeu? E por aí vai, Apocalipse 12 e Apocalipse 17, sempre dois caminhos, e você e eu temos que escolher qual caminho vamos seguir. Por isso agora nós vamos entrar profundamente em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12 é o capítulo que mostra a igreja de Deus, que mostra o caminho certo, o caminho verdadeiro. Vamos abrir a Bíblia então em Apocalipse 12 para ler e ver o que está escrito aqui. Verso 1.
Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é uma descrição da igreja de Deus, da igreja verdadeira. Observe que a mulher aqui é símbolo da igreja, como nós já vimos no primeiro tema da série. Mulher em profecia significa igreja. Então aqui está a igreja verdadeira de Deus. Agora observe que ela aparece vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. A lua é uma referência ao Velho Testamento e o sol uma referência ao Novo Testamento. Só que nesse caso, tanto a lua quanto o sol é uma referência a Jesus, no Velho e no Novo Testamento. Isso mostra que a igreja de Deus, ela existe desde o Velho Testamento. A igreja de Deus não seria fundada por um homem, por uma mulher, por uma pessoa qualquer, não. A igreja de Deus, ela vem desde o princípio sendo trabalhada pelo próprio Deus. Afinal, Jesus é o cabeça da igreja, não é mesmo? Por isso, Apocalipse mostra uma mulher com a lua debaixo dos pés e vestida do sol, certo? Quer dizer, então, que a base da igreja, a estrutura da igreja, a origem da igreja está lá no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento ela foi agraciada pela presença de Jesus, iluminando toda a igreja com a presença dele aqui entre nós. Outra coisa, a Bíblia fala que a mulher tinha uma coroa na cabeça. Essa coroa simboliza vitória. Quer dizer que a igreja, apesar de passar por muitas lutas, perseguições e por muitas dificuldades, ela seria vencedora. A igreja vai triunfar, conforme está claro na Bíblia. Por isso que a mulher tinha uma coroa na cabeça. E sobre a coroa, ou na coroa, 12 estrelas. Essas 12 estrelas são referências bem claras às 12 tribos de Israel, no caso do Velho Testamento, e aos 12 discípulos, no caso do Novo Testamento. É, portanto, uma descrição bem interessante sobre a igreja de Deus. E fica mais uma vez registrado aqui que a igreja de Deus existe desde o começo, desde o início de todas as coisas. Isso tem que estar bem claro na sua mente. Agora vem a pergunta: que igreja é essa? Que a Bíblia fala que é a igreja de Deus. Que igreja é essa nos dias de hoje? Como que eu posso ver se no meu bairro tem uma, se na minha cidade tem uma, se no meu país tem uma? Como que eu posso identificar esta igreja? Eu vou te mostrar alguns detalhes importantes. Um detalhe importante é o que está aqui em Apocalipse 12, verso 6, que fala assim: a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, outra característica, esta igreja, a verdadeira, ela seria perseguida e iria para o deserto durante 1260 dias. Cada dia equivale a um ano. Esse período são os 1260 anos da Idade Média, de 538 a 1798. Foi quando a igreja foi perseguida, foi quando houve a supremacia papal, a Inquisição, o período das indulgências, das cruzadas, das trevas espirituais. Então isso mostra que a igreja verdadeira é aquela que fugiu para o deserto, e não aquela que permaneceu ali dominando tudo e também misturando a verdade com a mentira, o santo com o profano, a política com a religião e também misturando os princípios da Bíblia com as ideias e ideologias mundanas. A igreja romana dominou durante a Idade Média, a igreja romana perseguiu o povo de Deus, mas a Bíblia diz que a mulher de Apocalipse 12, nessa ocasião, fugiu para o deserto. Por que a igreja fugiu? Porque estava sendo perseguida, entendeu? Então ela fugiu para o deserto durante 1260 anos. Outro detalhe que aparece aqui em Apocalipse capítulo 12, é que no verso 17, revela que igreja é essa. Revela os princípios da igreja verdadeira, da igreja de Deus. Veja só, Apocalipse 12, verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Entendeu aí? Perceba que a igreja verdadeira, de acordo com o verso 17, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Anota isso. Quais são as duas características no capítulo 12 do Apocalipse da igreja de Deus, da igreja verdadeira? A igreja de Deus, a verdadeira, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Quando fala dos mandamentos, é uma referência aos 10 mandamentos de Êxodo 20.
E quando fala do testemunho de Jesus, é uma referência a Apocalipse 19:10, que fala que o testemunho de Jesus é o dom de profecia, é o espírito de profecia. Essas são as duas características mencionadas aqui da igreja de Deus, da igreja verdadeira. Então, põe uma coisa no seu coração. A igreja verdadeira aceita, obedece os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Então, logo de início, assim, só para já resolver o problema, é assim: se você está numa igreja que prega que a lei foi abolida, que prega que os 10 mandamentos foram abolidos, ou que prega que o sábado foi abolido, somente o sábado. Por que eu estou falando isso? Porque o problema é o seguinte: muitas igrejas, denominações, falam assim, a lei foi abolida. Quando você aperta, quando você questiona, você vai perceber que quando eles falam assim, a lei foi abolida, eles estão se referindo somente a um mandamento. E não a lei como um todo. Mas eles insistem em dizer que a lei foi abolida na cruz, ou foi abolida depois e tal. Então aí você pega a lei e faz pergunta bem específica. Por exemplo, você pega o primeiro mandamento que fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Aí você pergunta para a pessoa, essa lei foi abolida? A pessoa vai dizer assim, não. Aí você pega o segundo mandamento que fala das imagens. Aí você pergunta, esse foi abolido? A pessoa fala não. Aí você pega o terceiro que fala para não tomar o nome de Deus em vão. Aí você pergunta, esse foi abolido? A pessoa vai dizer não. Aí você pega o quarto mandamento que fala do sábado. Aí pergunta, foi abolido? A pessoa vai dizer, foi. Aí você vai para o quinto mandamento que fala honrar o pai e a mãe e pergunta, foi abolido? A pessoa vai dizer não. Pega o sexto que fala não matarás, pergunta, foi abolido? Também não. E o sétimo, não adulterarás? Também não. E o oitavo, não furtarás? Também não. E o nono, não dirás falso testemunho? Também não. E o décimo, não cobiçarás? Também não. Aí você vai perceber que a pessoa defende 9 e só não aceita o sábado. Entendeu? Então, quando a pessoa fala assim, a lei foi abolida, ela muitas vezes está querendo dizer que o sábado foi abolido. Mas se a pessoa insistir com isso, você vai com ela para Tiago 2, verso 10. Olha o que diz Tiago 2, verso 10. Esse texto aqui é uma bomba. Olha só. Tiago 2, verso 10. Fala assim, ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu? Então, na profecia, na Bíblia, é assim, 10 menos 1 é igual a 0. Então, se a sua igreja, ela fala assim, não, a gente aceita a lei, só não aceita o sábado. Então, não aceita nada, porque 10 menos 1 é igual a 0. Entendeu ou não? Isso tem que ficar claro para você. Então, uma das características da igreja verdadeira é que ela guarda os 10 mandamentos, não 9, mas 10. Lembre-se, o sábado é o 4º mandamento. Se a sua igreja não aceita o sábado, significa, de acordo com Tiago 2,10, que não aceita nada. O que você acha, por exemplo, do seu marido chegar para você e falar assim, minha esposa querida, meu bem, meu amor, eu amo muito você, mas eu serei fiel a você de segunda a sexta. E no fim de semana eu vou sair com a vizinha. Eu pergunto, esse marido aí, serve ou não? Claro que não. Ou ele é fiel totalmente ou não é. Correto? E se a sua esposa falasse isso para você? Serve uma esposa assim? Também não. Ou ela é fiel totalmente ou não é. Correto? Para Deus é a mesma coisa, são 10 mandamentos. Ou a pessoa aceita tudo ou não aceita nada. Porque 10 menos 1 é igual a 0. E aí, sua igreja é nota 10 ou é nota 0? Sua igreja é 10 ou é 0? Vai, fala comigo. Hã? Vai, levanta a cabeça, rapaz, olha para mim. Levanta a cabeça, irmã, olha no meu rosto, nos meus olhos. Entendeu? Eu estou te fazendo uma pergunta bem contundente e bem clara para você entender de uma vez por todas. Certo? Sabe quem é que não aceita os 10 mandamentos? Sabe quem é que é contra os 10 mandamentos? Sabe quem é que fala que a lei foi abolida? É Satanás, é o diabo. Olha só o que diz Apocalipse 12, verso 17 de novo. Só que agora eu vou dar uma outra ênfase no verso 17. Olha só, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Percebeu? Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? É o diabo. Quem é a mulher? A igreja. Por que o diabo está irado contra a igreja? E que igreja é essa? O verso continua. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Claro, o diabo está irado contra a igreja que guarda a lei e que tem o testemunho de Jesus. E por que ele está irado? Está irado porque a igreja que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus é a igreja verdadeira. Óbvio.
Agora, quando a igreja fala assim, não, a lei foi abolida, o diabo fala assim, é isso aí, muito bem, foi abolida mesmo. É isso que o diabo diz. A ira dele é contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E você, meu amigo, você, minha amiga, tem que ser uma pessoa sincera. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, estude a sua Bíblia e siga a Bíblia. Não fica buscando aí um atalho, falando, mas eu gosto tanto de tal lugar, eu amo. Você pode gostar, pode amar, está tudo certo. Mas para você seguir a verdade, é preciso seguir o que diz aqui a palavra do Senhor. Amém? E tem mais. Sabe o que diz a Bíblia? Em João 8,32, fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando você olha para a Bíblia, existem 5 colunas da verdade na Bíblia. Claro, nós temos na Bíblia tudo que tem na Bíblia é verdadeiro, tudo. Mas eu vou te mostrar 5 colunas. A primeira coluna é Deus. A primeira é Deus, Jeremias 10, verso 10. A segunda coluna é Jesus, João 14, 6. A terceira coluna é o Espírito Santo, 1 João 5, verso 6. A quarta coluna é a Santa Bíblia, João 17, 17. E a quinta coluna é Salmo 119, verso 151, os 10 mandamentos. Percebeu? Vamos lá? As 5 colunas da verdade é Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Repita comigo, vai. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso aceitar Jesus como Salvador, mas é preciso aceitar também Jesus como Senhor. E é preciso ser membro da igreja verdadeira, mencionado aqui em Apocalipse 12, verso 17. Vamos fazer um programa desse, um dos temas da classe, sobre o testemunho de Jesus, sobre o espírito de profecia. Haverá um programa exclusivo para você entender o que é o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Fica tranquilo que nós vamos passo a passo, semana a semana, analisando cada detalhe para que você possa compreender a verdade. Certo? Tá bem? Agora, até aqui você já entendeu que Deus tem um povo, que Deus tem uma igreja. E essa igreja é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora vamos analisar uma coisa. Adão e Eva esperavam a vinda do Messias? Adão e Eva esperavam a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus? Claro que sim, porque Deus prometeu que enviaria Jesus. Adão e Eva esperavam. E Adão e Eva guardavam o sábado, o 7º dia? Sim, guardavam. Então você vê, nós cremos igual a Adão e Eva. A gente crê que Jesus vai voltar e guardamos o sábado. Por isso somos adventistas do 7º dia. Adão e Eva esperavam a primeira vinda do Messias. Nós esperamos a segunda vinda de Jesus. Mas Adão e Eva guardavam o sábado, nós também guardamos. Adão e Eva aceitavam as verdades, nós também aceitamos. E o povo de Israel? Também. O povo de Israel no Velho Testamento esperavam a vinda de Jesus, a primeira vinda dele? Sim, esperavam. E o povo de Israel guardava o sábado? Guardava. Guardam até hoje. Nós continuamos na mesma visão. Nós esperamos agora a segunda vinda de Cristo e continuamos guardando o sábado, os 10 mandamentos. Você percebe que o princípio é o mesmo e não muda? É o que diz Apocalipse 12, 17. Entendeu ou não? Então, vamos na linha de Adão e Eva, de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas, dos patriarcas, de Jesus, da Virgem Maria, dos discípulos, do apóstolo Paulo, de toda a Bíblia. Amém? E aí, quer fazer parte da igreja verdadeira? Eu já tomei minha decisão e já me entreguei. E eu estava em outro caminho, saí e vim para cá. Porque aqui é o caminho que segue a palavra de Deus. Tem mais um texto que eu quero te mostrar, mais um. E para esse texto que eu quero te mostrar, vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui na minha cadeirinha, que eu quero te mostrar mais um texto. Esse texto está em Apocalipse 14, verso 12. Veja só o que Jesus fala hoje e o que Jesus vai falar quando ele voltar. Pode chegar mais perto. Eu vou pedir para o câmera dar um zoom no meu rosto, para o máximo que você conseguir, que você puder, tecnicamente. Chega mais perto. Olha só. Apocalipse 14, verso 12. Veja o que diz aqui. Esse texto você tem que anotar na sua Bíblia. Fala assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. No Apocalipse.
Hoje Deus fala assim, aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus, como diz o texto. E quando Cristo voltar, Ele vai olhar para o seu povo e vai dizer assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E você, quer fazer parte? Aceita? Quer fazer parte dessa igreja? Quer se batizar nessa igreja? Quer se tornar membro dessa igreja? Quer seguir a verdade? Quer andar no caminho certo? Levante a sua mão e diga, eu aceito, pastor, eu aceito. Eu quero desafiar você, levanta a mão aí, varão, levanta a mão aí, irmã, levanta a mão aí, jovem, diga, eu aceito, vamos, diga, eu aceito. Tem medo de quê? Tem medo de quem? Por que você não segue o que está na Bíblia? Por que não aceita o chamado de Deus que está aqui? Levante a sua mão e diga, eu aceito, eu quero. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar como tem me abençoado cada dia mais. Se você realmente aceita, mande a mensagem para cá, envia para cá a mensagem, fala da tua decisão e eu vou orar por você e a nossa equipe vai te ajudar, tá bom? Depois da oração, nós estaremos nas redes sociais, ao vivo, conversando com você para ampliar esse tema, tá bom? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor nos revelou a Tua igreja hoje no Apocalipse. Eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos que acaba de decidir, que acaba de tomar uma atitude de fé. Cuida dele, cuida dela, de cada um de nós e prepara-nos, Senhor, para nascer de novo e para o dia da Tua volta. Eu entrego em Tuas mãos este homem, esta mulher, este jovem, esta família, que a Tua graça esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado por essas bênçãos maravilhosas e por esse tema maravilhoso que acabamos de estudar, não é verdade? E isso foi só a primeira parte, hein? Porque agora vamos iniciar a segunda parte aqui, nesse bate-papo pelas redes sociais, ao vivo, é claro. E eu agradeço muito a você, a sua presença, a sua participação e o seu interesse nesse assunto tão extraordinário que é, com certeza, a palavra do nosso grande Deus. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, onde quer que você esteja, viu? Que a paz do Senhor esteja contigo, que a graça do nosso Deus permaneça no seu coração. E agora não esqueça de ter a Bíblia Sagrada nas mãos para juntos estudarmos um pouco mais este assunto. Deixa eu ver se eu tenho meu amigo o pastor Boger na linha. Eu não o vejo aqui na tela, mas eu imagino, pastor Boger, que você está por aqui. Se você estiver, muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, pastor Luiz. Estou aqui contigo, sim, graças a Deus. Estamos juntos com o nosso guia na mão, com a Bíblia na mão também. E que bênção, que poder essa noite, o tema que Deus te usou para apresentar com tanta força, com tanta bênção, com a graça do Espírito Santo. Olha que impressionante. O chamado de hoje, quanta gente aqui já respondendo, eu aceito, eu quero ser fiel à igreja da Bíblia, eu quero ser batizado, eu quero seguir as colunas da verdade dessa igreja. Pastor Luiz, Deus te usou poderosamente essa noite mais uma vez. Deus seja louvado por isso. Estamos agora para esclarecer dúvidas, perguntas. Envia aí que estamos prontos para isso e queremos te responder aquilo que ainda ficou no seu coração. Amém, amém, pastor Boger, Deus seja louvado. Esse é um tema empolgante, é um tema profético, é Apocalipse 12, é a igreja de Deus, e nós não podemos, pastor, deixar passar esta oportunidade de ajudar o nosso amigo internauta, o nosso telespectador, os nossos ouvintes nas trevas. Nós temos que abrir bem a palavra de Deus para que a luz do Evangelho alcance o coração de cada uma dessas pessoas. Pastor Boger, essa é a maior classe bíblica da América do Sul, a maior classe bíblica da América do Sul. E nós fazemos em português esse horário e mais tarde um pouco fazemos também em espanhol. Pastor Boger, nós já estamos na lição número 14, já estamos, a próxima vai ser a 15, e ela vai, pastor Boger, fazer uma conexão com outro grande evento que vai ser em setembro. Antes de você fazer as perguntas, fale um pouco sobre essa conexão de Semana Santa com o programa de setembro e a classe bíblica no meio. Exatamente, olha, que alegria nós percebemos aí quantas pessoas conectadas, milhares e milhares a cada domingo, pontualmente aqui às 19 horas e depois em vários horários nos países hispanos também,
Pastor Luiz, essa é aquilo que nós chamamos de semeadura. Nós começamos uma grande colheita na Semana Santa e muitas pessoas se batizaram. 7.500 pessoas se batizaram naquela Semana Santa de colheita, de pessoas que concluíram uma classe como essa. Mas milhares, 106 mil pessoas começaram isso da Bíblia a partir da Semana Santa. Olha que bênção! A sede pela palavra de Deus em meio da pandemia. A pandemia nos levou mais para a Bíblia, para buscar mais ao Senhor. 106 mil pessoas pedindo um curso bíblico aqui por esses meios. E nós estamos nesse domingo ajudando as pessoas. Deus tem usado o Senhor poderosamente para instruir. E já estamos na lição 14 de 21 temas. E até o dia 6 de setembro, como depois dessa, teremos uma colheita também inédita, um tema fantástico aí pelas redes sociais, pela Novo Tempo, uma outra semana de colheita para aquelas pessoas que daqui até lá vão tomar a sua decisão. Vários já estão tomando ao longo da caminhada, já estão sendo batizados, mas aqueles que não tomaram a decisão, meu amigo, você tem uma data marcada. A data é o mês de setembro. O seu batismo não pode passar de setembro. Você tem do primeiro final de semana até o último, escolhe um final de semana. E nós queremos realmente ir até aí, conforme as possibilidades. O seu pastor Luiz, nós estamos aí disponíveis para levar essa alegria na sua vida e também para o céu. O teu batismo está marcado, mês de setembro. Essa é a grande colheita que nós estamos preparando até lá. Amém, amém, amém. Exatamente, pastor Bolger. E para isso você precisa entender que quando você se batiza, você passa a fazer parte da Igreja de Deus, que é o tema de hoje, e consequentemente o seu nome vai para o livro da vida do Cordeiro. Pastor Bolger, tem gente aí, tem gente fazendo pergunta, dá para ampliar um pouco o tema de hoje? Claro, pastor Luiz, temos aí várias pessoas perguntando, e eu tenho aqui na minha mão várias perguntas já. Olha só, a Ivone Brito pergunta o seguinte: pastor, você pode explicar Efésios 2,15 e se essa lei ainda vale? Efésios 2,15. E eu queria aproveitar, já que o senhor vai abrir a Bíblia em Efésios, pastor Luiz. Efésios 4, 4 e 5 fala de uma só fé, um só batismo, um só corpo. Vejam, essa igreja é uma só. Eu queria que o senhor aproveitasse aí o Efésios 2,15 da irmã Ivone, que ela pergunta se essa lei ainda vale, e também entrando aí no aspecto do Efésios 4, 4 e 5, falando sobre uma só fé, um só batismo, um só corpo. Veja, não é só uma compreensão de fé, um só corpo. E se Jesus é a nossa igreja, nós temos que entender um pouquinho mais disso também. Muito bem, pastor Bolger, muito obrigado, Ivone, por sua pergunta. A sua pergunta de Efésios 2,15 é uma pergunta que muitas pessoas fazem, é uma dúvida muito recorrente no meio evangélico. Eu queria ler o texto e então rapidamente fazer o comentário para que a gente consiga, pastor Bolger, atender o maior número possível de pessoas esta noite. O texto diz assim: aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo o novo homem fazendo a paz. Bom, esse texto, ele está falando que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E o texto fala assim: para que dos dois criasse em si mesmo o novo homem fazendo a paz. Esse texto, Ivone, não está falando dos 10 mandamentos, não. Esse texto está falando de dois aspectos. O primeiro é que havia realmente uma separação entre judeus e gentios. E Jesus, na cruz, ele elimina essa separação de judeus e gentios, mostrando que nós somos todos iguais perante Deus. Esse é um ponto. O segundo ponto é que quando ele fala mandamentos aqui, ele não se refere aos 10 mandamentos, e sim às ordenanças e às leis cerimoniais que haviam no Antigo Testamento, sobretudo em Levítico 23, que estava relacionada ao santuário. Então esse texto, ele trabalha basicamente esses dois aspectos, tá bem? Porque veja, Ivone, se esse texto estivesse falando dos 10 mandamentos, você seria obrigada a concordar que Jesus teria abolido os 10 mandamentos. E se ele tivesse abolido os 10 mandamentos,
você deveria concordar de que nós seríamos liberados para matar, para adulterar, para roubar, para mentir, para cobiçar, para adorar imagens, você entendeu? O problema é que quando as pessoas citam Efésios 2,15, elas não estão conscientes de que estão tratando dos 10 mandamentos. Elas estão tratando do sábado. Elas querem falar do sábado. Mas como não tem nenhum texto que dê a entender que o sábado foi abolido, as pessoas citam Efésios 2,15. Mas Efésios 2,15 não fala dos 10 mandamentos, não fala do sábado, mas fala desse assunto de judeus e gentios e também das leis cerimoniais. Tá claro, pastor Boger? Pastor Luiz, está claro, muito claro, é isso mesmo. E a Bíblia é a nossa base. Eu gosto porque o senhor responde sempre com base na Bíblia. Ela que nos dá essa segurança. Não são ideias que a gente cria da nossa mente aqui. Quem responde para você é a palavra de Deus, usando o pastor Luiz a cada dia e a cada domingo de um modo muito especial aqui no Novo Tempo. E nas redes sociais Amém. também. Pastor Luiz, vejam só, vamos voltar um pouquinho no Apocalipse 12. Apocalipse 12, 4 e 5, fala que essa mulher, a igreja, que nós entendemos já isso com esse símbolo nas outras edições aí da classe bíblica, veja, o dragão perseguiu essa mulher. Ele perseguiu. E Apocalipse 12, 13 fala também que ele perseguiu e tentou perseguiu Jesus também. Vejam, agora a gente percebe que essa perseguição, ela foi transportada para a igreja. E vejam, o que ele tentou fazer com a igreja? E o que ele tenta fazer com a igreja hoje, pastor Luiz? Essa perseguição aconteceu lá naquela época, aconteceu com Jesus, e como ele não teve essa vitória, o que ele quer fazer com a igreja hoje também, com as igrejas de um modo geral, para a gente poder ficar, quem sabe, confundido nos dias de hoje? Excelente pergunta, pastor Boger. E agora, pastor Boger, entra Efésios 4:5 que você havia colocado na primeira. Agora eu vou emendar, porque agora vai encaixar até melhor para eu juntar as duas coisas nessa pergunta que o senhor reproduz por parte dos internautas. Veja só, Apocalipse 12 fala da mulher e do dragão. A mulher é a igreja verdadeira e o dragão é o símbolo de Satanás. Entendeu? Então, Satanás, ele sempre quis tomar o lugar de Jesus, sempre quis assumir o lugar de Jesus. E ele não conseguiu. Ele foi derrotado no céu, foi derrotado no Éden, foi derrotado no nascimento de Jesus, foi derrotado no batismo, foi derrotado no deserto, foi derrotado na cruz. O diabo é derrotado, entendeu? Derrotado o tempo todo. Então ele não conseguiu vencer Jesus, ele perdeu todas. Aí o que ele faz? Já que ele não consegue vencer Jesus, então ele tenta agora, pastor, ferir o povo de Deus, ferir a igreja de Deus. E uma das maneiras que ele tem para ferir o povo de Deus e a igreja de Deus é justamente confundindo a cabeça das pessoas e tentando passar uma mentira como se fosse verdade. E uma dessas coisas, pastor, é mexer nas verdades bíblicas. A Bíblia fala uma coisa e o diabo usa pessoas para falarem outra. Entendeu? Você pode ver que Apocalipse 12, verso 4, fala que ele usou a sua cauda para arrastar a terça parte das estrelas dos céus. Essa cauda seria como um rabo. Mas o diabo não tem rabo. Entendeu? Então essa cauda é simbólica. Se você for para Isaías 9,15, vai dizer ali que a cauda representa falsidade, engano, mentira, falso profeta. Então o diabo, ele usa de engano, de falsidade, de mentira, para quê? Para enganar as pessoas. É aí que entra o texto de Efésios 4, verso 4, verso 5, quando fala que há um só corpo, um só espírito, depois fala um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A Bíblia é clara em falar que há um só batismo. Esse um só batismo é uma só forma de batismo. Um batismo bíblico. Só tem um batismo bíblico. Não está falando de quantas vezes, mas está falando de batismo verdadeiro. Verdadeiro é um só. Entendeu? Agora, o que o diabo inventou? O diabo inventou batismos paralelos. Porque o batismo bíblico é aquele que a pessoa é batizada por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seguindo o exemplo do batismo de Jesus. O diabo, então, inventou o quê?
o batismo por aspersão, entendeu? Batismo com um pouquinho de água na cabeça, onde a pessoa não recebe estudo bíblico, não se prepara, não conhece a verdade e vai se batizando assim de qualquer jeito. Então, Efésios 4, versos 4 e 5, fala que existe só um Deus, uma só fé e um só batismo. Verdadeiro, porque falso existem vários, mas verdadeiro é um só. E Apocalipse 12 mostra que o diabo, não conseguindo derrotar Jesus, não conseguindo acabar com a igreja, ele perseguiu a igreja. E a perseguição foi 1260 anos de perseguição durante a Idade Média. Aí mexeu nas doutrinas do batismo, da adoração, do sábado, do estado do homem na morte, também na questão do casamento do líder religioso. Ele foi mexendo na doutrina do santuário. E aí, pastor, se eu for falar aqui, nós vamos ter que fazer uma vigília, porque tem muita coisa aí. Então, Apocalipse 12 fala que o diabo perseguiu a igreja e continua perseguindo hoje. Só que hoje a perseguição ela é mais ideológica, é mais teológica. Não é uma perseguição física, é uma perseguição no campo das ideias. Entendeu? Por exemplo, só para eu terminar, pastor Boger, no deserto da tentação, Jesus derrotou o diabo dizendo assim, está escrito, e citava a Bíblia. Na segunda tentação, o diabo usou a Bíblia e falou assim, mas está escrito na Bíblia aqui também. Então você vê que o diabo usa a Bíblia com o texto fora do contexto para criar um problema. É o caso de Efésios 2,15, que o senhor citou, que a Ivone perguntou. Então o texto é bíblico, só que a pessoa tira o texto fora do contexto para forçar o texto a falar o que ele não está falando. Excelente, pastor Luiz, como é bom podermos estar seguros, amparados aí na palavra dele e refletir nessa base sólida que nos dá segurança nos dias que estamos vivendo e para a nossa vida espiritual também. Vejam só, pastor Luiz, a Margarete Almeida, ela pergunta, pastor, você pode falar sobre os 144 mil? Nós já abordamos isso, o senhor já abordou esse tema em algumas lições anteriores, já mostrou que esse é um número não é um número literal, é um número simbólico e já teve um tema sobre isso. Inclusive, você pode acessar, daqui um pouquinho mais a gente vai falar sobre isso, você pode assistir todos os programas anteriores, você pode pedir o seu guia, você pode fazer um curso por WhatsApp, você tem várias opções, receber por correio, tudo gratuito, receber esse guia aqui físico na sua casa e também o PDF você pode baixar. Daqui um pouquinho mais a gente fala sobre isso. Mas veja, o que ela quer saber mais? A Margarete quer saber se eles são os que representam a igreja verdadeira. Os 144 mil fazem parte da igreja verdadeira, da igreja que nós estamos estudando nessa noite? Sim, pastor Boger, obrigado, Margarete, por sua pergunta. Se você for para Apocalipse 7 e também para Apocalipse 14, você vai perceber algumas coisas interessantes. Veja, quando Jesus voltar, haverá um grupo de pessoas fiéis vivas. Essas pessoas fiéis vivas são chamadas de 144 mil, que é uma expressão apocalíptica para se referir a um grupo de pessoas fiéis que não se dobraram, que não aceitaram o erro e que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Apocalipse 14, versos de 1 a 5. Outra coisa, são pessoas castas que não se contaminaram com mulheres. Apocalipse 14. Essas mulheres mencionadas aqui em Apocalipse 14 são filosofias, teologias, doutrinas, igrejas, ou seja, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, quando a pessoa entendeu a verdade, aceitou a verdade, ela agora permaneceu fiel até o fim, entendeu? Essa é uma das características dos 144 mil, aquela pessoa que é fiel à verdade e não negocia a verdade. Mas isso conta a partir do momento que a pessoa conhece a verdade. Deu para você entender? Então veja, os 144 mil, número 1, são os vivos fiéis quando Jesus voltar. Número 2, se eles são fiéis vivos, eles são membros da igreja verdadeira. Número 3, eles seguem Jesus para onde quer que vá, com perseguição, sem perseguição, com um monte de problemas, com um monte de dificuldades, eles seguem, ok? Número 4, são pessoas que não se contaminam com outras doutrinas, com outras igrejas, mulheres, ok? E essas pessoas, então, elas são representantes
de Jesus vão passar por toda perseguição, pela lei dominical, por ameaças, por um monte de coisas e vão ficar firmes e vivos na volta de Cristo. Pastor Boger, eu gostaria de estar vivo na volta de Jesus. E o senhor? Uau! Eu também, pastor Luiz, eu nunca gostaria de passar pela morte, queria viver para sempre, desde quando nasci e até Jesus voltar e a eternidade seria algo realmente o maior sonho da nossa vida, sem dúvida seria esse. Agora, pastor Luiz, tem uma pergunta aqui que eu penso que é uma pergunta chave dessa noite. Eu gostei muito da pergunta do irmão José, do Antônio José. Olha só a abordagem dele. Como abordar o tema para a igreja verdadeira, para alguém que está numa outra igreja e está numa igreja que não é a igreja verdadeira? Vejam, a Bíblia fala, o mesmo autor do Apocalipse, que faz o apelo, sai dela, povo meu, e quando Jesus diz, eu tenho ovelhas que são do outro aprisco, ele quer reunir todos no aprisco. Ele quer que você que talvez esteja numa igreja que não tem essas características que o pastor Luiz mencionou, possa estudar mais, orar e tomar sua decisão de seguir a igreja bíblica de Jesus. Agora, pastor Luiz, como é que eu posso abordar isso para os meus amigos, familiares? Eu já estive numa casa, dando um curso bíblico, tinha 5 membros na família e os 5, cada um ia num dia para uma igreja. E graças a Deus eles conheceram a igreja verdadeira, conheceram a Bíblia, e os 5 tomaram a decisão, foram batizados e entenderam na Bíblia que só tem um rebanho, um só pastor, uma só fé, um só batismo, que só existe um caminho, não tem 2 caminhos. Um só, a Bíblia é clara, Deus quer trazer todos para perto. Como é que a gente pode ensinar? O senhor mencionou, eu gosto muito, já mencionei isso, das colunas da verdade, da igreja verdadeira. Pastor Luiz, como é que a gente pode ensinar isso? Como é que a gente pode abordar para as pessoas, respeitando? Nós respeitamos todas as igrejas, todas as pessoas acima de tudo, mas como que a gente pode fazer? Quais são os passos para levar esse tema? Eu gostei da pergunta, porque é uma pergunta de um evangelista, de um pregador, alguém que quer levar essa mensagem. Você tem que ter muito cuidado, respeitar as pessoas e cuidar para não ofendê-las, porque elas estão, quem sabe, de modo sem ter noção, sem perceber, num caminho errado. Como que a gente faz para trazer para o aprisco de Jesus? Pastor Boger, realmente é uma pergunta chave, importante. Nós agradecemos o irmão Antônio por essa pergunta. E, pastor Boger, você fez um comentário, que o seu comentário foi tão bom, mas tão bom, que você, nas entrelinhas, já respondeu a pergunta para o irmão Antônio e para outras pessoas. Veja, esse é um assunto delicado, porque, vamos ser bem sinceros, presta bem atenção você que está em casa. Bem atenção, olha bem no nosso rosto, no meu rosto, no rosto do pastor Boger, olha bem nos nossos olhos. Se você chegar para uma pessoa batista e falar assim, a sua igreja é verdadeira ou falsa? O que você acha que ele vai dizer? Verdadeira. Se você perguntar para alguém da presbiteriana, verdadeira. Se você perguntar para um católico, verdadeira. Se você perguntar para uma testemunha de Jeová, verdadeira. Se você perguntar para a Assembleia de Deus, verdadeira. Se você perguntar para a Congregação Cristã no Brasil, verdadeira. E hoje há uma onda, assim, de que todas as igrejas são verdadeiras. Essa é uma onda, um pensamento. Mas vamos ser bem sinceros. Se todas fossem verdadeiras, a Bíblia seria falsa. Ouviu aí, não? Se todas as igrejas fossem verdadeiras, a Bíblia seria falsa. E tem mais. A Bíblia não fala que teria falsos profetas, falsos cristos, que fariam milagres, prodígios, expulsariam demônios, tudo isso em nome de Jesus, mas sem ser verdadeiro? Sim. Então, se todo mundo é verdadeiro, então quem é o falso? Não tem falso. E não tendo falso, a Bíblia está errada. O problema, sabe o que é? É que ninguém quer admitir que a sua igreja está errada. É difícil admitir. E por isso é um assunto delicado. Então, eu diria o seguinte para você, Antônio. A melhor maneira de você falar da igreja verdadeira para as pessoas é, primeiro, você tem que orar a Deus sobre isso. Segundo, você tem que ser amigo da pessoa para quem você vai falar. Terceiro, tem que basear tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. E quarto, tem que saber que a pessoa pode, entendeu, se ofender. Mas mesmo ela se ofendendo, é melhor saber a verdade, ofendido, do que ficar na mentira feliz. A pessoa está feliz porque não conhece toda a verdade. Quando a pessoa passar a conhecer a verdade,
Se ela for sincera, ela vai aceitar. Porque quem é sincero no pouco, é no muito. Quem é sincero na igreja A, é na igreja B também. Por exemplo, eu fui líder de uma igreja. E eu era fiel ali. Quando eu conheci a verdade, foi um choque para mim. Eu pensei, então tudo que eu aprendi estava errado? Tudo não, mas quase tudo. Só que aí você tem que ser sincero, humilde, para cair de joelhos e falar assim, Senhor, me ajude a seguir a verdade. Então aqui vai para você duas coisas bem claras, pastor Boger, e aí em seguida eu passo para você. Em João capítulo 10, verso 16, fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então está bem claro que Deus tem ovelhas em aprisco errado. Porque ele fala assim, a mim me convém conduzi-las. Ou seja, se são ovelhas de Jesus e estão no aprisco errado, ele está falando assim, eu vou buscá-las e vou tirá-las de lá. Entendeu? Então, se todos os apriscos fossem verdadeiros, Jesus não precisava tirar ninguém de lá. Podia deixar lá mesmo. Entendeu ou não? Outra coisa, Apocalipse 18, verso 4. A Bíblia fala assim, sai dela, povo meu. Então, veja, Deus tem um povo que está no caminho errado, na igreja errada. E Deus está dizendo, sai dela, povo meu. Ora, se todas as igrejas fossem verdadeiras, Deus falaria assim, fique aí, povo meu. Pode ficar, não precisa sair não. Mas Apocalipse 18, verso 4 fala assim, sai dela, povo meu. Entendeu ou não? E aí você fala, bom, eu vou sair e vou para onde? É simples, vem para a igreja verdadeira. Sabe qual é a igreja verdadeira? Apocalipse 12, 17. É aquela que guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Entendeu? Você quer ampliar mais? Então, na primeira meia hora, eu falei das 5 colunas, e o pastor Boger mencionou aí, que é Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Se a sua igreja estiver de acordo com essas 5 colunas, ela é verdadeira. Se não estiver de acordo com as 5, ela é falsa. Deu para você entender ou não? E outra, se a sua igreja crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, crê na Bíblia, e nos 10 mandamentos só aceita 9, ela não é verdadeira. Você viu que na primeira meia hora, pastor Boger, nós mencionamos o seguinte, que na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Entendeu? 10 menos 1 é igual a 0. Então, a sua igreja tem que ser nota 10 e não nota 0. Quer ver, pastor Boger? Eu vou levantar aqui que eu vou dar um exemplo para você. Vamos ver se eu consigo. Veja, eu estou com um blazer aqui. Deixa eu abaixar a câmera aqui, estou com um blazer. O meu blazer tem 2 botões, certo? Eu vou botar um botão só errado, só um errado. Só um. Você consegue ver, pastor Boger? Aí não. Deixa eu fazer aqui, ver se você consegue ver. Consegue ver? Consigo. Ó, tem 2 botões. Eu abotei só um errado, só um. Ó como é que ficou, pastor Boger, ó. Não combina com o senhor, não. Não dá. Então, veja, são 10 mandamentos. Se o camarada aceita 9 e não aceita 1, fica tudo torto. Fica tudo errado. Então, assim, é o seguinte, amigão, é tudo ou nada. Ou você é fiel à sua esposa, ou você não é. Você não pode ser fiel a ela só 6 dias e um dia por semana sair com a vizinha. Você não pode pegar os 10 mandamentos e aceitar só 2, ou só 8, ou só 9. Tem que ser a verdade. Agora, tem que ser sincero. Entendeu ou não? Tem que ser sincero. Pastor Boger, é ou não é, pastor Boger? Pastor Luiz, é exatamente isso. E sabe o que Deus precisa? É de pessoas posicionadas. A minha história já foi um pouquinho diferente da do senhor. Eu nasci num lar adventista do 7º dia, o meu avô já era adventista. A minha mãe nasceu numa família adventista e eu nasci também, meus filhos nasceram. Mas sabe que um dia eu pensei assim, mas por que eu sou adventista do 7º dia? Eu estava lendo um livrinho e me lembrou o seguinte, a pessoa era aí filha, neta também de gente que cria em Maomé, no islamismo, e a pessoa disse, não, mas por que eu creio? Eu creio por tradição, não por convicção, e foi estudar. E eu fui estudar também. Por que eu sou adventista? Eu sou adventista por tradição, porque meu avô, minha mãe, eu batizei porque eu era o último a ser batizado na família. Tem muita gente que acaba seguindo a vida religiosa por tradição e não por convicção bíblica. E nós estamos aqui para te ajudar. Eu me despertei um dia e pensei, puxa, eu vou estudar sozinho. E eu estudei, olhei essas características, me aprofundei na Bíblia e criei. E então eu falei, eu quero ser um pastor, eu quero pregar disso dia e noite. E é por isso que nós estamos aqui nesse dia, para não simplesmente aceitarmos por uma tradição, por um conceito aí que você ouviu,
ou por uma questão familiar. Eu sei que não é fácil muitas vezes, mas Deus tem poder para ajudar você nessa caminhada. Pastor Luiz, nosso tempo está terminando, nós temos 3 perguntas que nós temos que responder ainda. Olha só, Romanos 14 e o verso 5, a Maria Batista. A irmã Maria Batista nos pergunta, e nós que aqui falamos, o senhor falou sobre as características da igreja verdadeira. Guarda o mandamento de Deus, tem a fé de Jesus, Apocalipse é muito claro, as colunas da verdade. Mas Romanos 14 e o verso 5, tem um detalhezinho aqui sobre o sábado, que ela está com dúvida. O texto fala assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Aqui está dizendo o seguinte, pastor Luiz, que eu posso definir o meu sábado. Minha folga é quarta-feira, então meu sábado, aqui eu posso definir dia por dia. Eu vou escolher guardar quarta-feira, ou o domingo, ou a sexta-feira, como muitos guardam, a sexta-feira. Eu posso definir o dia. Aqui está dizendo, olha, você pode definir bem aí. Se todos os dias são iguais, você que julga qual o dia que deve guardar. É assim, pastor Luiz? Vamos ajudar aqui a nossa querida irmã Maria Batista e também, quem sabe, muitos que têm essa ideia que eu posso guardar qualquer dia, desde que eu guarde um na semana. É assim? Pastor Boger, essa é uma pergunta chave. Irmã Maria, obrigado por fazer essa pergunta. Mas deixa eu ser bem sincero com a senhora e com todos os amigos internautas. Então, fala isso para Deus. Fala isso para Deus. Porque foi Deus quem separou o sábado. Foi Deus. Deus fez a semana, criou todas as coisas, depois fez o 7º dia e Deus descansou, abençoou e santificou. Então, primeira coisa, nós seguimos a Deus. Segunda coisa, esse texto que a irmã citou, ele não se refere ao sábado, 7º dia da semana, e não se refere aos 10 mandamentos. Para a senhora entender e para todos amigos entenderem, a Bíblia menciona que existiam leis, que nós chamamos de leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais envolviam a Páscoa, envolvia a festa dos pães asmos, envolvia a expiação, envolvia a festa das trombetas, a festa das cabanas, eram várias festas que o povo de Israel tinha durante o ano. Eram festas, eram religiosas, eram feriados, e essas festas eram chamadas também de sábados. Mas não era o 7º dia da semana, era um feriado que recebeu o nome de sábado. Entendeu? Então veja, quando a Bíblia fala aqui, no verso que a irmã citou, Romanos 14, 5, um faz diferença entre dia e dia, e outro julga iguais todos os dias, cada um tem a sua opinião bem definida sobre a sua própria mente, não está se referindo a você escolher qual dia da semana guardar. Não, isso aqui está se referindo a um contexto cerimonial das festas judaicas e não com relação aos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, se a irmã for aplicar isso daí ao sábado, 7º dia da semana, a irmã tem que aplicar também ao 7º mandamento, que fala não adulterarás. Aí poderia ser assim, cada um escolhe se quer adulterar, se não quer, se quer sair com a vizinha da direita, com a vizinha da esquerda. Quer dizer, então aí nós vamos bagunçar todos os 10 mandamentos? Não é assim, né, irmã? Então veja, o texto bíblico não fala exatamente daquilo que algumas pessoas acham que está falando. O texto bíblico vem falando de outras coisas. Vem falando, inclusive, de sacrifícios de animais, vem falando de idolatria, vem falando de que os fracos comem legumes, vem falando de que... Esse capítulo 14 é um capítulo muito rico, mas o fato é que o verso 5 não está falando do 7º dia da semana. Ok, irmã? Então, nós devemos guardar o 7º dia, que é o sábado, que foi Deus quem estabeleceu, e é o 4º mandamento da lei de Deus. Pastor Luiz, excelente, excelente. Olha só, o nosso amigo que nos ajuda aí também a moderar as perguntas e nos manda aqui decisões, nosso querido Roberto Roberti, ele mandou 2 mensagens aqui bem interessantes agora. Olha só, a Soninha Diniz e também a Rose Bezerra. Ambas estão dizendo o seguinte, olha, eu estou impactada com a mensagem dessa noite. Como a gente Amém. Não percebia que estava sendo enganada, vivendo aí na tradição, vivendo em igrejas que não pregam dessa maneira biblicamente.
elas foram vivendo a vida religiosa e nunca perceberam que realmente estavam numa igreja que não era a bíblica, com as características que Deus tem um só povo, que Deus vai buscar uma igreja nessa terra que é fiel a Ele. E realmente, louvado seja Deus pela decisão delas de estudar a Bíblia e de conhecer e também firmar a sua vida ao lado deles. Pastor Luiz, Amém. O nosso tempo aqui, infelizmente, chegou ao fim e nós precisamos aí deixar nosso último recado para cada um, nosso convite para essas pessoas e que realmente Deus possa abençoar. Vamos orar por cada uma delas também, que mandaram seus pedidos. Temos muita gente com lutas, com enfermidades, com ansiedade, com insônia, com depressão. Nós queremos abençoar você, que muitos, quem sabe, estão perdendo o seu trabalho. Eu conheço vários, estamos orando por trabalho de pessoas. Mas, pastor Luiz, qual o recado final para essas pessoas que estão, como essas duas, com o coração aí grato a Deus por receber essa luz, por ver o Apocalipse muito claro, por ver as características da igreja e para nós orarmos, então, por cada um de nossos amigos que nos assiste nessa noite. Obrigado, pastor Boger. Obrigado, amigos internautas. O recado final está em Eclesiastes, capítulo 12. Atenção, capítulo 12, versículo 13, que fala assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Tá claro? E aí eu complemento esse recado com 1 João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, 1 João, capítulo 2, verso 4. Segura na cadeira para você não cair. Agarra no sofá para você não cair, que lá vai chumbo, meu amigo. Veja, 1 João 2, verso 4. Fala assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Deu para você entender ou não? Olha bem para mim, por favor, presta bem atenção. Eu estou falando para você a palavra de Deus, não é palavra minha nem do pastor Boger. Então, meu amigo, é o seguinte: você pode arrumar argumentos, você pode falar uma série de coisas, você pode tentar pegar um texto fora do contexto, você pode falar que o seu pastor falou, que não sei quem teve revelação, você pode falar o que você quiser, mas a Bíblia Sagrada é imutável. E a palavra de Deus é imutável. Então escuta bem uma coisa: Deus está chamando você hoje para você fazer parte da igreja de Apocalipse 12, a igreja verdadeira. Você quer ir para o céu? Então você tem que aceitar Jesus como Salvador e tem que seguir a verdade que ele deixou. Ok? Você quer realmente fazer parte do povo de Deus? Então escuta a mensagem de hoje e abra o seu coração. Deixa o orgulho de lado, entendeu? Estou falando com alguém que já bateu em tantas portas, já foi em tantos lugares. Estou falando com alguém que está decepcionado, já se decepcionou com o pastor, com o presbítero, com o ancião, com a missionária, com a profetisa, entendeu? Hoje em dia é muito fácil as pessoas ficarem falando só aquilo que é agradável. Aquele que olha para você e fala assim: Deus me revelou e Deus manda te falar isso, isso, isso. Amigo, isso é a coisa mais fácil de fazer do mundo. Agora, nós aqui não estamos enrolando você, não. Nós estamos aqui mostrando para você temas consistentes, bíblicos, para você conhecer a verdade, para você tomar uma decisão, para você ser salvo. Agora eu pergunto para você: você quer a verdade ou quer a mentira? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Você quer ficar enganado ou quer enfrentar a verdade, mesmo que você sofra um pouco, mas você quer falar assim: não, quer saber de uma coisa? Agora eu vou saber da verdade. Agora eu quero saber esse negócio direito. Ou você vai ficar aí acomodado aí na sua casa, falando assim: estão criticando a minha igreja, estão falando mal, não sei do que. Rapaz, fica firme, levanta a tua cabeça, não seja um menino na fé, não. Levante a sua cabeça, pega a Bíblia e fala assim: eu quero seguir a verdade. Estude a Bíblia Sagrada, ore a Deus, tome uma decisão, entendeu? Vem para cá. Nós estamos chamando você para você fazer parte da igreja verdadeira. E se você quiser fazer parte, eu batizo você. O pastor Boger batiza você. Nossos pastores no Brasil inteiro, os pastores estão todos ligados aqui agora. Nós batizamos você. Me chama o pastor Boger. Nós batizamos você, mas tem que ser macho, entendeu? Tem que ser firme, tem que ser fiel, tem que querer ir para o céu de verdade. Agora, não vem para cá com argumento, não sei o quê. Porque não sei quem falou, porque não sei o que falou. Atenção, é salvação, meu irmão. É vida ou morte, é céu ou inferno. Entendeu ou não? Você decide, você escolhe. E aí, qual é a sua escolha? Aceita ou não aceita? Aceita? Estou falando com você, rapaz. Aceita ou não aceita? Vai ou não vai?
Agora é o seguinte, se Jesus voltar e tu não for para o céu, não vai dizer que não sabia, hein? Se você não for para o céu, não vai dizer que você não sabia, hein? Porque Boger e eu estamos aqui conversando com você. E não é brincadeira, não. Nós não estamos aqui para passar a mão, para falar, não, tudo bem, Jesus te ama e ponto final. Jesus te ama. Mas se você não seguir a verdade, você não vai para o céu. Tá ouvindo, varão? Tá ouvindo, irmã querida? É isso. E aí, vai aceitar ou não vai? Então vai, escreve para cá. Escreve e fala, eu aceito. Pastor Boger, é assim ou não é assim, Pastor Boger? Pastor Luiz, não tem outro caminho. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida que nós encontramos em Jesus e em sua palavra. O tema está claro. É por isso que nessa noite, você, meu querido irmão, ore a Deus, tome uma decisão. E Jesus é muito claro que diz, olha, aquele que não negar tudo nesse mundo, até familiares muitas vezes, para o nosso contexto não é tão difícil isso, mas no Oriente Médio, eles precisam deixar familiares muitas vezes, até hoje. Mas aquele que não deixar tudo, que impede, segundo a Bíblia, de me seguir, não é digno de mim, diz o Senhor Jesus. Portanto, siga esse único caminho, essa única verdade e essa única vida que encontramos em Jesus e na igreja que foi apresentado nessa noite pelo tema tão claro pelo pastor Luiz Gonçalves. Que Deus te abençoe. Vamos orar por sua decisão nessa noite, por sua vida, para que Deus te guarde e te abençoe durante essa próxima semana até domingo que vem às 19 horas. Pastor Boger, amém. Você faz a oração, Pastor Boger? Claro, com muita alegria. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai, por mais uma noite abençoada de estudo da Tua Palavra. Obrigado por usar poderosamente o pastor Luiz a conectar milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil que estão dizendo que aceitam seguir a Tua verdade, a Tua igreja e querem realmente tomar uma decisão de serem batizados. Por favor, Pai, firme essa decisão durante esse mês, no próximo e no máximo até setembro. Que até o mês de setembro, cada um daqueles que precisam ser batizados, que o Senhor possa conduzi-los até um batismo com algum pastor da nossa igreja em todo o Brasil. Por isso, bom Deus, te peço agora que cuide, abençoe, proteja e também dê tudo aquilo que esses teus filhos precisam para viverem fiéis ao teu lado. Por favor, nos dê uma boa semana, nos guarde, por Cristo Jesus te peço. Amém e amém. Amém. Uma feliz semana para todos, pastor Luiz. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma alegria estar com todos aí. Muito obrigado, pastor Boger. Um abraço para você, para cada amigo internauta. Próximo domingo é o Testemunho de Jesus, o dom de profecia. Prepare o seu coração. Tchau, tchau.